Olá, meus irmãos do Lar dos Humildes, em Fortaleza, Ceará. Meu nome é Alexandre Tavares e fui convidado, através do Neto, também por indicação de Elis, companheira de estudo do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, a compartilhar com vocês alguns momentos de reflexão acerca do Evangelho, uma passagem do apóstolo Paulo, que se encontra no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, necessidade da caridade segundo São Paulo. Então, meus irmãos, vamos fazer uma breve prece para iniciar nosso estudo, nossa reflexão, rogando a Deus Pai que permita o auxílio e a assistência dos bons espíritos a nos inspirar, a compartilhar mais uma vez o Evangelho de bênçãos e luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Então, meus amigos, a leitura de hoje, sugerida pelo nosso irmão Neto, certamente é uma das mais significativas do Novo Testamento. Nós podemos até mesmo dizer que depois do Pai Nosso, está lá contido, salvo engano, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, essa é a passagem mais conhecida do Novo Testamento. Inclusive porque ela também foi musicada por Renato Russo, e eu gostaria de compartilhar com vocês a leitura, que vai ser objeto aqui das nossas reflexões, para logo em seguida a gente compartilhar algum entendimento aqui sobre o que a gente pode extrair de bom dessa passagem. Então, estamos aí com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Necessidade de caridade segundo São Paulo, ou da caridade. Ainda que quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retina. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, nem se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agacha nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7 e 13. Comentário de Kardec. De tal modo compreendeu São Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre. E independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Essa é a nossa leitura, vocês já estão vendo aí um trechinho da música, aliás, a letra da música Monte Castelo, de Renato Russo, que também remete a essa passagem muito bonita. Né? Quem é que não lembra aí dessa música? Né? Tem uma melodia muito gostosa, suave, e remete realmente a essa passagem do apóstolo Paulo, essa carta aos Coríntios. E, meus irmãos, como não poderia deixar de ser, Paulo, mais uma vez, toca profundamente em nossos corações. Quando, inicialmente, Paulo
remete essa carta aos Coríntios, Paulo estava preocupado, porque a cidade de Corinto era uma cidade vibrante, de um comércio pulsante, pessoas de todas as regiões, de outros países, de outras línguas, outras culturas, né? E a igreja de Corinto estava deixando em segundo plano aquilo que realmente importa nesse processo de aproximação com o próximo, com Deus, que é o amor, a caridade. Nós vamos, eventualmente, nos deparar com outras traduções, outras versões bíblicas dessa mesma passagem, e talvez vocês estranhem, olha, em vez da palavra caridade, está lá constando amor. É questão de tradução, mas a palavra usada do grego, quando foi traduzida para a nossa língua, o grego usa a palavra ágape. Onde vocês leem caridade, a palavra em grego é ágape. E ágape é um amor sublime, sublimado. Ágape, inclusive, no Novo Testamento, todas as vezes que é usada a palavra ágape, ela se refere do amor de Deus para com os homens, né? E Jesus veio a compartilhar da nossa convivência difícil justamente para dizer isso, olha, que nós também somos capazes de exercer o amor ágape. O mesmo amor de Deus para conosco deve ser o nosso amor com relação a Deus e principalmente com relação ao nosso próximo. Então, a palavra usada é amor, é ágape. Mas o que é caridade? O que é a caridade senão o amor em ação? Então, se a gente está lendo caridade aqui, se a gente está lendo amor, o que importa realmente aqui é a mensagem de Paulo que pede que nossos corações movimentem o amor, a caridade, acima de tudo. A gente vai ver que quando Paulo começa aqui falando sobre ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Paulo, costumeiramente em suas cartas, fazia referência a elementos, a características da cultura local. Paulo era um peregrino, foi um peregrino. Graças a ele, a gente costuma dizer que foi graças a Paulo que o evangelho cruzou, né, transpôs as barreiras do judaísmo, das redondezas de Israel e se projetou para todo mundo. Então, Paulo, riquíssimo em sua cultura, já ainda quando se chamava Saulo, o Paulo conhecia diversas línguas, o próprio hebraico, o aramaico, o romano, o grego, né? E a gente pode também pensar que Paulo, nas suas andanças por outras regiões, foi adquirindo conhecimento de outras línguas, de outras culturas. Então, Paulo ressalta isso logo de início, que ainda que ele falasse todas as línguas dos homens, né, sem amor, sem caridade, ele nada seria. Ele usa aqui um outro elemento também de referência, que ele diz que se não tiver caridade, serei como o bronze que soa. Olha, gente, há um curso da irmã Aila, eu sempre me equivoco com a pronúncia do nome dela, e está disponível no YouTube. São as cartas de Paulo, as cartas de Paulo a Coríntios. E ela fala dessa característica da cidade, né, de Corinto, vibrante, e que lá também se produziam objetos metálicos, de metal, né, e inclusive sinos, armaduras, ferramentas de guerra. Então, Paulo começa a fazer essas referências, né, dizendo que ele conhecia aquela cultura, que ele sabia a quem ele estava dirigindo a carta. Quando ele fala sobre a língua dos próprios anjos, era comum na igreja de Corinto essa coisa que ele chama de os carismas, né? E falar em línguas, eu particularmente nunca vi, mas eu sei que na igreja católica de hoje, de nossos dias, alguns cultos, né? Quando os fiéis, os cristãos estão em oração e talvez em algum momento destes, eles falam em línguas, eu nunca ouvi, não sei como é, não sei que língua é essa, mas a gente consegue perceber que é uma linguagem de comunicação entre o cristão e Deus, né? E aí, mas essa linguagem diz respeito somente ao cristão e Deus. Ela não se projeta para o outro. Então, Paulo faz também esse alerta aqui, olha, se eu falar todas as línguas, se eu falar a língua dos anjos, né, mas se não tiver amor, esse amor que se projeta para o próximo, que se doa, que faz da sua sociedade, da sua igreja, da sua família um ambiente melhor, então
Não adianta nada. Ele continua dizendo que se tivesse o dom de profecia, se penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que tivesse fé ao ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, amor, ele nada seria. Paulo revela aqui uma outra preocupação que a igreja de Corinto vinha colocando em primeiro plano. Olha, a profecia, a gente sabe que profecia não é tão somente a habilidade, a capacidade de dizer coisas futuras, né? Mas é principalmente servir como arauto da mensagem do Evangelho, arauto de Deus, né? Ser um mensageiro de Deus, né? Profetizar, encaminhar a mensagem de Deus. E a gente vê aí que a fé também, né, entra nesse contexto aí de Paulo, nesse alerta que Paulo faz, porque de que adianta eu ter a fé que remove montanhas se eu não posso movimentá-la através do amor, fazer essa fé ser perfumada ou luarizada pela energia maravilhosa do amor. Então, Paulo diz que se tiver tudo isso e não tiver amor, não tiver caridade, não adianta nada. Ainda que ele distribua todos os bens, né? A gente sabe que tem pessoas aí que por desprezo, ou então porque se farta de certos bens materiais, vai lá e doa. Se doa mesmo, se doa no sentido de querer se livrar, se libertar daquilo, achando que coisas o prendem, quando na verdade são sentimentos equivocados que nos prendem, que nos fazem se sentir sufocados. Então, Paulo diz, olha, ainda que eu doe todos os meus bens, que eu me entregue para ser queimado, glorificado, né? Mas se eu não tiver imbuído de um sentimento de pureza, de amor, que esse sentimento seja, inclusive, útil para o próximo, de nada adianta. Então, Paulo vem alertar para isso aí, gente. Dizer que, ainda que a gente tenha diversas qualidades, sejam elas quais sejam, a fé, a esperança, né? Se a gente não tiver a caridade do amor, a caridade é o amor em movimento, em ação, a gente não está fazendo nada da nossa existência. Nossa existência é tão curtinha, né? Os Espíritos nos dizem que isso é um raio diante da eternidade. E o que é que a gente está fazendo para aproveitar da nossa encarnação, a abençoada oportunidade de se libertar da capa de sombras que a gente vem arrastando ao longo dos séculos? Então, Paulo, através dessa carta aos Coríntios, vem alertar a igreja de Coríntios que estava deixando essa característica principal, que é o amor, a caridade, em segundo plano. A igreja estava muito feliz porque os seus fiéis falavam em línguas, eles tinham conhecimento, a fé, né? Então, Paulo vem só alertar, só falando, isso só não basta. A gente precisa dar um passo além, um passo em qualidade, sublimar todas essas ações através do amor, o amor que se doa, a caridade. E aí a gente pensa que caridade é só para aquele pessoalzinho que está coitadinho, né? Que está sofrendo, que está necessitado. Não. A nossa caridade, o nosso amor deve ser o amor ágape, aquele que se doa inteiramente, sem limites. E sem limites, eu quero dizer aqui, que não importa se o outro está necessitado da sua ajuda. A nossa tarefa é fazer do outro, né, transformar o outro na nossa felicidade. A felicidade do outro se torna a nossa felicidade. Então, é importante a gente lembrar do dever, primeiro o dever cristão, e para isso eu remeto a uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é O Dever, e ele começa dizendo assim: o dever da criatura é primeiro o seu dever moral para consigo mesmo, depois para com os outros. Então, primeiro a gente se realiza espiritualmente, a gente se ama, né? Primeiro realiza o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a si mesmo. Mas a gente só ama o próximo depois que se ama, depois que a gente cumpre o dever moral da criatura para consigo mesmo, depois para com os outros. Porque somente quando a gente se vê, se reconhece digno de saúde, de felicidade, de esperança, do trabalho, né, da oportunidade de servir, é que a gente vai projetar isso no outro também. Né? E a gente permite que o outro também realize esse amor que a gente conseguiu realizar dentro de nós. E a gente realiza esse amor quando ama a Deus, porque a gente vai em busca de Deus para conhecer o amor, o que é o amor. Quando a gente entra nesse processo de solitude, é só nós, Deus, eu e você, eu e Deus, né? E a gente retorna desse contato abençoado, aí a gente conhece o amor,
porque o amor vem de Deus. A gente não sabe amar por nós mesmos, nós não sabemos. O amor é um dom de Deus. Então a gente vai, mergulha nesse mar infinito de bênçãos, que é a conexão com Deus, e aí quando a gente vem molhado, banhado dessa luz infinita, que não cessa jamais, como Paulo vai dizer, que o amor permanece, que somente a caridade permanece, aí a gente projeta essa luz no outro, para o próximo. É muito bonito também quando Paulo continua dizendo aqui o que é o amor, o que é que a caridade é. Mas ele também vai dizer o que a caridade não é. A gente vê aqui ele dizendo que a caridade é paciente, é branda e benfazeja. E aí Paulo começa a dizer também que a caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não desdenha, não cuida de seus próprios interesses, né? O que quer dizer que a gente está deixando o egoísmo, né? O orgulho, a vaidade, para servir ao nosso irmão, para servir à humanidade, ao centro espírita que a gente se propõe a ajudar, né? Seja como um irmão que vai fazer a limpeza física do ambiente, o que vai ajeitar as cadeiras, organizar a leitura, até mesmo a todos nós que visitamos a casa espírita, a gente olha assim, será que eu posso ajeitar alguma coisa aqui? Eu posso apanhar uma folhinha de um confeito, de um docinho que deixaram aqui, né? Então Paulo diz, nos alerta o que a caridade é, mas também o que não é, né? Ele diz que a caridade não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Olha, aqueles melindres, né? Paulo está dizendo que caridade e o amor não tem isso. Às vezes, é claro, a gente magoa e também é magoado, né? Mas a caridade, quando a gente está imbuído desse sincero desejo de vivenciar o que Paulo escreveu nessa carta aí, a caridade, o amor em sua plenitude, o amor ágape, a gente não vai ter que esquecer o melindre, vai ter que deixar ele à parte, né? Não suspeita mal, quer dizer, não vamos estar julgando o nosso próximo, a atitude dos outros, o compromisso, porque o que importa de verdade é o nosso compromisso. Eu não tenho compromisso com... É legal a gente pensar assim, olha, eu já ouvi muito o povo dizer assim, nunca foi entre você e eu, mas entre eu e Deus. Então é bonito porque a gente consegue perceber nessa frase aí que o que importa realmente é a relação com Deus primeiramente, né? Porque com o outro, às vezes você tem uma relação saudável, amorosa, mas o outro não retorna esse relacionamento no mesmo nível, ou um nível superior, não. A gente recebe do outro o quê? Pancada, ingratidão, violência, desprezo, falta de oportunidade. Mas aí a gente tem que lembrar, o problema não é entre eu e o irmão que não recebe ou não aceita ou mal compreende o meu amor. A questão é entre eu e Deus. A minha tarefa aqui, meu compromisso é com Deus. É claro que amar o próximo é uma projeção desse compromisso que eu tenho com Deus. E Paulo vem dizer isso, olha, se é caridade, se é amor, pouco importa do outro, não é para se melindrar, não é para suspeitar mal, né? Não é para se rejubilar com a injustiça que é feita com seu irmão. Quando Paulo diz aqui, não se rejubila com a injustiça, porque às vezes as pessoas nos magoam e a gente fica pensando, aqui ele paga, Deus haverá de cobrar dele. Aí quando o outro vai lá, leva uma topada feia, cai, bateu o carro, acidentou-se dentro do ônibus, a gente diz, não falei? Isso é Deus cobrando a atitude dele. Mas não, Paulo vem alertar, não é por aí. A caridade, o verdadeiro amor, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. E aí a gente vai dizer assim, poxa, mas será mesmo que a gente tem que tudo suportar, tudo crer? Não é para se jogar como ovelha na boca de lobos famintos, não. Certo? É para jogar se comportar como ovelha, mas com a doçura que Jesus tinha na alma, com a afabilidade, com a ternura, com a benevolência, porque isso sim vai saciar a boca dos lobos ferozes, que nunca receberam, meus irmãos, compreensão, o pão do alimento espiritual, nunca beberam da água que descedenta, da qual nunca mais eles vão ter sede. Né? Então Jesus faz esse convite e Paulo renova através dessa carta belíssima. Ele é muito significativa também essa passagem, porque a gente vê que Paulo escreve ela num momento em que Coríntios estava vivenciando uma perda de identidade. Né?
A igreja de Corinto teve como cabeças de sua fundação Áquila e Prisco, duas personagens que a gente vai encontrar lá no livro Paulo e Estevão, né, quando Saulo, né, o Paulo, se dirige para o deserto e encontra esse casal maravilhoso, né, e Paulo, observando o comportamento deles, tem uma profunda ressignificação da ideia de amor que ele tinha dentro de si. Ele vê que a Áquila e Prisco são duas almas tão próximas, tão parecidas, tão dedicadas um ao outro, que ele chega a dizer que pareciam mais irmãos. Não pareciam um casal. Irmãos felizes, que compartilhavam das tarefas domésticas, do trabalho de tecelão, né? Então, Paulo começa a ressignificar, desde lá, daquele encontro com Áquila e Prisco, ressignificar a noção que ele tinha de amor. É muito bonita essa passagem, gente. Eu sugiro que a gente depois, com o tempinho, possa revisitar essa passagem de Paulo, porque realmente toca, né? Estava até arrepiado agora, lembrando novamente, enquanto estava estudando para conversar com vocês. É muito tocante esse momento. E aí, Paulo, quando escreve, certamente, falando sobre o amor, é a mensagem, particularmente, né, a parte da mensagem do Cristo, eu acho a mensagem mais bonita sobre o amor, sobre a caridade de todo o Evangelho, né, após Jesus, as palavras abençoadas de Jesus, é essa passagem de Paulo, né, porque ela realmente convida a fazer uma reflexão. O que é que adianta eu ter ciência, eu ter meu curso superior, ou não ter curso superior nenhum, porque hoje curso superior e quase analfabetismo nesse país, né? Numa crise de desemprego que a gente está vivendo hoje aqui, numa crise de emprego, né? Perdão, não faz diferença quase nenhuma, né? Mas as pessoas que têm a oportunidade de adquirir conhecimento, seja através de um curso superior, de um mestrado, de um doutorado, é a essas criaturas que Paulo remete sua mensagem também. Só, olha, não, ainda que eu tivesse ciência, se não tiver amor, caridade, de nada me serve. Outras pessoas são tão humildes, né, que não tiveram nem oportunidade de estudar, de completar as primeiras letras, conhecer um pouco de matemática, de ciência básica, né, mas são tão orgulhosas quanto qualquer doutor que a gente encontra aí na USP ou na Universidade de Harvard, não importa onde. Então, Paulo quer, na verdade, nos ajudar a nos despirmos dessa falsa casca, né? Dessa aparência, dessa máscara de conhecimento, de orgulho, de vaidade, porque o que realmente importa, né, é a doçura do amor, da caridade. E é isso que Paulo vem nos convidar. Quando Paulo começa a enumerar aqui as qualidades da caridade, a gente se pergunta, será que o meu amor, que é a minha doação no centro espírita, na casa espírita, no lar dos humildes, né, onde alguns irmãos frequentam, eu sei que nós vamos ter aí alguns irmãos ouvindo isso, será que a minha caridade, o meu amor é paciente? A gente tem que ouvir isso e não projetar no outro, né, dizendo, ó, fulano quando faz o trabalho na casa espírita é impaciente, né, é mandão, é invejoso, né, é temerário, mas isso, na verdade, é uma carta, a gente deve receber essa leitura como uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para nós, a gente recebeu agora no correio, né, ninguém escreve mais carta para ninguém, pois vamos considerar isso, que o apóstolo Paulo, através dessa doutrina abençoada dos Espíritos, através do Evangelho, da Bíblia, nos legou esse tesouro, através dessa cartinha singela. E aí a gente vai reler essa carta, porque certamente em outros momentos de nossas vidas, de nossas encarnações, nós tivemos a oportunidade de passar, de cruzar com essa mensagem abençoada, e a gente vem desprezando esse alerta, esse convite de Paulo. Então, a gente tem que pensar assim um pouquinho. A minha caridade é paciente? Ela é branda e benfazeja? A gente precisa refletir, né? A minha caridade se agasta, né? Ela se azeda, ela suspeita mal, ela se rejubila com injustiça, porque se a gente for identificando esses pontos, a gente faz uma tabelinha, né? A minha caridade é isso, a semana passada eu me chateei no trabalho com isso, hoje eu acordei desse jeito, amanhã eu já estou projetando que eu vou ter uma desavença com fulano, pá. Então a gente vai marcando os itens, fazer tabelinha assim, né? A gente
pega essa carta, imprime ou escreve, e vai dizendo, meu Deus, isso aqui eu não fiz hoje, não fiz ontem, não fiz há 10 anos, o que eu não fiz há 10 anos hoje, eu estou colhendo, porque eu plantei lá atrás e estou colhendo agora. E então, gente, isso é uma mensagem de negativismo? Não, é uma mensagem positiva, proativa, porque Paulo diz que a caridade, o amor, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então, suporta, sim, essa inferioridade, esse peso dos nossos débitos, de outras vidas, dessa existência mesmo, que a gente continua semeando o mal, o equívoco, o erro e a sombra, né? Mas tudo suporta porque em nós ainda vige a centelha divina. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E é isso que faz suportar todo o peso da nossa inferioridade. Como Paulo diz, a caridade, o amor que está aqui dentro de nós, como centelha divina, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A gente tem sim capacidade, forças espirituais suficientes, já nessa existência, de suportar a pancada do outro, o desprezo, a violência, a falta de cuidado, né? Principalmente com os nossos idosos, com as pessoas em necessidade, que permeiam toda a nossa existência. Então a gente precisa, sim, receber essa carta, essas 3 virtudes que Paulo enumera, né? Ele não quer dizer, inclusive, que uma é mais importante que a outra. Quando Paulo diz que a fé, a esperança e a caridade permanecem, ele não está aqui colocando que uma seja mais importante que a outra, mas ele está dizendo que o encadeamento delas permite que se dispare o amor em sua grandeza, em sua essência sublime, a caridade em sua essência sublime. Então é muito bonito porque a gente vai ver que Paulo, na verdade, está dando elementos para a gente ir identificando. Eu já tenho fé? Tenho, ok. Eu já tenho a esperança? Tenho, ok. Agora eu preciso juntar esses 2 elementos para disparar o verdadeiro amor. A caridade que já está preparada dentro de mim aqui, que já vem sendo alimentada pela fé e pela esperança. Né? É importante, a gente pode pensar assim, a fé é o fundamento e o conteúdo da mensagem de Deus, certo? A esperança é a atitude, é o enfoque dessa mensagem, tá bom? Então, ó, se a fé é o fundamento e o conteúdo da mensagem de Deus, a esperança é o enfoque, é a atitude. E o que é o amor? O que é a caridade? Senão essas forças todas movimentadas em benefício da humanidade, do próximo. E quando a gente ama, a gente também está se amando. Porque a gente está fazendo com que, através de nós, né, flua a energia divina de Deus em benefício do outro. E a gente diz, mas em benefício de mim mesmo. Olha, meus irmãos, que bênção poder servir de canal da espiritualidade superior de Deus. Se você não quer servir de canal, então se candidata a ser um necessitado, a ser alguém talvez que tenha que passar a existência toda mutilado por conta de um acidente num trem, num carro, numa bicicleta, que tenha perdido a visão. Né? Então, todos os dons que nos são dados nesse momento, através da saúde, da visão, da audição, ainda que me falte algum membro, né, que limite de alguma maneira o campo de ação, o meu campo de ação, a gente sempre pode despertar em nós alguma virtude adormecida. Né? E é esse o convite dessa carta, né? Dessa missiva que Paulo nos escreve, né? Vem nos lembrar, que vem se projetando ao longo dos séculos com a beleza do amor, que foi cantada por Renato Russo. Né? Vamos lembrar, gente, de ouvir a música Monte Castelo. É linda. Toda vez que a gente for ouvir, a gente vai lembrar dessa passagem. A excelência do amor, a excelência da caridade. Né? E a permanência do amor. Porque Paulo vai dizer, olha, pode ter dom de língua, pode ter conhecimento, pode ter fé, pode ter esperança, tudo isso vai passar, mas somente o que permanece é o amor. Porque Paulo vai nos lembrar que dessas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade, é o amor. Porque tudo passa. Né? Essa ciência que a gente vivencia hoje, certamente, vai ser superada
Certamente não, a gente vê isso todos os dias, dia após dia, que a ciência se supera, né? Semana após semana, mês após mês. A gente está vivenciando, por exemplo, um momento de muita tristeza, de muita dor, porque está passando toda a humanidade. Então, meus irmãos, o que é que a gente vai esperar desse momento? Né? A gente vai esperar experiência, a gente vai esperar oportunidade de vivenciar objetivos superiores, mais sublimes, né? Porque a dor, quando a gente não evolui pelo amor, a dor bate à nossa porta. Certamente, se a humanidade já tivesse dado os passos a que Jesus vem nos convidando há mais de 2000 anos, nós não estaríamos enfrentando esse problema de saúde em todo o globo terrestre. Certamente, se nós estivéssemos já vivenciando esse amor sublime, esse amor ágape, essa caridade, com todas as suas forças, com todas as suas potencialidades, nosso corpo, nossa saúde ia estar vibrando num padrão tão elevado que nem mesmo uma gripezinha ia nos atingir, essa gripe comum que nos ataca diariamente, costumeiramente. Quem diria um vírus mortal como esse? Então, meus irmãos, essa é a nossa reflexão acerca dessa mensagem. A gente, é claro, não tem pretensão nenhuma de esgotar um tema tão rico, né? Singelo e ao mesmo tempo tão poderoso em nossas vidas. Essa carta de Paulo deve estar guardada aqui, ó, no bolso, pertinho do coração. Toda vez que a gente estiver triste, que a gente se sentir humilhado, ofendido, né, preterido por algum irmão, por alguma circunstância da vida, a gente deve ler essa carta. Tudo passa, mas permanece o que é de mais excelente, né, que é o amor. A gente sabe que esse momento de dor vai passar, né, como Chico Xavier também nos lembra, né, tudo passa, mas permanece o amor, permanece esse amor eterno, vibrante, que acompanha as criaturas que eventualmente nós tenhamos perdido no meio dessa pandemia, ou por outros motivos. Esse amor permanece, porque segue com eles, através dos laços, dos fios invisíveis e inquebrantáveis do amor eterno, que Deus permite que nós mantenhamos, né, uns com os outros. Vai passar a dor, a tristeza, e nós vamos retornar ao dito normal de nossas vidas, mas dessa vez, né, iluminados, banhados pela luz desses momentos de reflexão a que toda a humanidade foi convidada, através da dor, desse momento de angústia e de ansiedade. Mas fica, sim, a mensagem de alegria positiva, de fé, né, que é a mensagem divina, da esperança, que é onde a gente deve manter o foco da coisa, e da caridade, do amor, que nos convida a movimentar todas as potencialidades que nós já temos guardadas dentro de nós em benefício da humanidade, em benefício, inclusive, dos irmãos espirituais que nos cercam, que nos escutam, que nos assistem todos os dias, porque eles também esperam de nós o exemplo de uma vivência superior, conforme convida, conforme abre o evangelho de luz em nossas vidas. Então, meus irmãos, agradeço a oportunidade de ter estado com vocês, me despeço orando, pedindo a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, ao anjo Ismael, a toda a espiritualidade superior, que nos abençoe, que nos inspire a guardar essa carta de Paulo em nossos corações e que ela possa espalhar sementes de caridade, de fé e de esperança, de amor, por onde quer que andemos, por onde quer que nossos pensamentos estejam, se dirijam, enfim, que Deus nos abençoe e esteja sempre conosco, nos inspirando e fortalecendo sempre. Muito obrigado.